Olá, olá, pessoal. Vamos começar então nosso segundo episódio. Ó, bem, você zoou, meu. Você zoou. Vamos lá, de novo então. Sem zoar. Mano, tá nervoso, ó. Pessoal, vamos então para o nosso segundo episódio de podcast e apresentação dos médicos da Clínica de Ultrassonografia Toledo. E hoje eu tenho para me ajudar minha esposa Andréia, sócia proprietária também da clínica, e o Dr. Thiago Hauck, que foi um dos primeiros sócios a contar com essa bronca, a levantar conosco essa bandeira e está conosco até hoje aí. Hum. Então, Thiago, seja muito bem-vindo, que seja um momento legal, descontraído, leve, que nós possamos trocar uma ideia aqui. E antes de mais nada, aproveitar que estamos nesse momento e te agradecer por lá atrás você ter confiado em nós e estar caminhando conosco até hoje aqui. A gente é muito agradecido a você por tudo isso. É verdade. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tô adorando essa dinâmica nossa nova agora de fazer podcasts. Eu acho que apresentar os nossos profissionais, nossos colaboradores, e é um prazer enorme fazer parte dessa equipe. É um privilégio construir tudo isso junto com vocês e fico muito agradecido. Muito obrigado. Legal, bacana. Uhum. Então, Thiago, para quebrar o gelo, quem é o Thiago quando desliga o aparelho de ultrassom, tira o jaleco? O que ele faz para se recarregar? Certo. Bom, a princípio, em minhas horas vagas, assim, eu tenho costume de aproveitar o momento em casa mesmo, né? Eu gosto de ficar em casa com minha esposa, tenho 2 cachorros, então tem um bulldog francês e uma a Cindy a Duda, que é uma cachorra que a gente adotou também. Então eu aproveito para gastar esse tempo com eles, recarregar energia, relaxar, assistir um filme, uma série. Mas eu também gosto de cozinhar, eu gosto de fazer, tipo, gosto de cozinhar, aprender comidas novas, assistir série. Vamos esperar o convite. Né? É. Tem até, né? A gente já teve alguma coisa de um convite, né? Vamos fazer uma carne junto. É. E também eu gosto de aprender coisas diferentes. Então eu estudo bastante, leio fora da medicina, né? Uhum. Coisas diferentes, assim. E também aproveito meu tempo com a minha esposa, então agora a gente tá começando acho que eu posso falar, eu tô começando agora uma fase nova, né? Certeza, pode Com falar. certeza. Né, você criar uma família, Legal. você pai, então acho que tem muita gente que nem sabe dessa história ainda, acho que não contei pra ninguém até. Mas vocês sabem porque a gente fez exame lá na clínica, claro, eu Uhum. confio demais em vocês. E aí é isso daí, muita gente vai acabar descobrindo isso pelo podcast. É isso, Thiago. Que Deus abençoe tua família, Deus abençoe a Jana. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Obrigado. E tá morando em Toledo, Thiago. Vai. Morando em Toledo, viajando para Cascavel, Nova Aurora. Como é que tá a tua rotina, assim, no dia a dia? Como é que tá sendo? Minha rotina, eu viajo bastante, porque eu trabalho lá em Nova Aurora ainda, eu trabalho como clínico lá, sou diretor clínico do hospital, mas eu fico mais tempo em Toledo ultimamente, então trabalho em Toledo, agora vindo aqui para a clínica em Cascavel também, então a gente acaba se deslocando pra fazer os exames aqui também, mas minha rotina está sendo cada vez menos para clínica médica, cada vez mais para ultrassonografia. Legal. É um clínico em centro, clínico, tem a visão do todo, do paciente, e que se apaixonou pela ultrassonografia. Hoje, essa porcentagem, Thiago clínico, Thiago, essa porcentagem está em mais ou menos quanto, assim, para cada, só para você ter uma ideia? 70% para ultrassonografia, 30% Já é do sócio, tá? É uma fracionografista, então, mais um fracionografista que viu. Sim. Thiago, vamos lá então. Em que momento, conta para nós aí, em que momento você decidiu ser médico? Teve algum fato marcante que te empurrou para isso? Foi algo assim que eu quando penso nessa pergunta, assim, eu acabei falando assim: "Não, mas será que eu tenho quando que eu tornei médico?" Já não foi a primeira vez que eu acabei perguntando com isso, e eu acho que acabei sendo uma vez que eu fui numa formatura de um tio meu, que ele se formou em medicina.
E eu achei aquele momento muito especial, assim. Ele se formou em medicina faz um tempo já, ele se formou acho que foi em 94, o tio Ura, e eu acabei falando assim, eu não gostei disso, eu acho que eu vou querer ser médico, mas foi uma formatura, né? Daí eu acabei acompanhando, médicos, perguntando como foi e tal, e ele também me incentivou também. Mas a história com ele também começou porque meu avô fez medicina também. Já é família de É, ele fez medicina, não ele chegou a exercer, né, ele se tornou jornalista, ele desistiu da medicina, mas estudou, fez faculdade e tal. Então, foi algo já que foi lindo, assim, medicina meio que de pra família. mim. Aham. Então tá. A nossa caminhada, né, começou lá em Toledo em 2023 e a gente começou algo do zero, né? Eh, Desde que você está conosco, né, na clínica, quais são as maiores lembranças que você tem, assim, que você guarda com carinho, algum marco para você dentro da clínica desde que você chegou? Uhum. Sim, não, foi diferente, né? Quando eu cheguei lá na clínica, a gente era uma equipe, vocês eram uma equipe reduzida, né? Eu conheci a clínica pelo Instagram. Eu fui lá no Instagram, pesquisei e a gente entrou pelo Instagram e ali conversei, mandei uma mensagem, daí vocês falaram assim, vem aqui marcar uma reunião, fala comigo. Inclusive, André, você. Sabe? Foi. E daí eu cheguei lá conversar e eu lembro muito bem que nessa conversa que a gente teve, um pouco diferente, né? Foi uma conversa mais receptiva, assim, né? Uhum. E vocês falaram assim pra mim, Thiago, eu quero que você se torne sócio. Eu não quero que você simplesmente venha trabalhar pra mim. Eu lembro que você me falou isso. E daí, isso já não era o que eu esperava, né? Eu não tava esperando isso. Queria só um emprego. Eu tava procurando um emprego, assim, então, mas eu percebi que era algo, assim, muito bom, e você falou assim, traga a Janaína pra vir aqui também conversar. E eu lembro que a Janaína foi junto até, né? Sim. E a gente conversou, e a Janaína gostou muito dessa recepção de vocês, e a ideia de a gente crescer junto, mas eu lembro que a gente era uma equipe reduzida, né? E era algo, embora reduzido, a gente era muito próximo, né? Sim, a gente sempre foi, né? Nunca, a gente não sempre soube da vida pessoal um do outro, entendeu? Mas eu digo pelo sentido de que a gente não perdeu essa essência, isso é algo muito bom, assim, a gente sempre tentou crescer junto, né? A gente se abraçou junto e cresceu junto, né? Tanto tecnicamente, eu digo, medicina, da ultrassonografia, mas também a gente cresceu junto como acompanhando, né, cada percalço da família, então isso aconteceu com outros sócios também, não só comigo. Que legal, Exatamente. Thiago, que bacana. E, e você foi o primeiro a abraçar essa sociedade com a gente, né? Tirando a Aline, que é a minha irmã, Uhum. aí você foi o primeiro, digamos assim, de fora que veio, teve contato e abraçou essa ideia com a gente. Naquela época eu lembro como se fosse hoje, você fomentou comigo, tinha passado pelo trauma financeiro e enfim, com tudo isso, Thiago, trauma passado, ser o primeiro, a clínica tá começando a não ter resultados, né? Até por isso que a gente precisava de você como sócio, né? Para entrar com o teu smart money, que seria teu trabalho e também recurso financeiro. Mas o que lá atrás, o que nesse ponto, voltando nesse ponto hoje, fez você falar, cara, eu topo. Vamos, tamo junto, eu topo. O que que foi? Teve algo específico? Eu acho que foi exatamente de falar assim que, olha, eu não quero só que você seja sócio, mas eu acho que eu quero que a gente quer crescer junto, tecnicamente. Porque você tinha a experiência de um radiologista lá, de anos de experiência. E não era uma pessoa tão experiente na área da imagem, Sim. precisava disso também. E você chegou para mim unindo o útil ao agradável, né? Então, isso torna as coisas muito melhores. Então, eu percebi, olha, eu não estou sozinho. Então, crescer junto com uma empresa que é uma empresa que tem valores, né? Que Sim. tem algo especial ali por trás de uma fachada. Então, é uma empresa muito especial. E, e eu ia crescer profissionalmente, isso que eu queria. Eu queria crescer profissionalmente e eu encontrei uma oportunidade muito boa. Que legal, bacana mesmo, que legal. Agora trazendo um pouco da sua área, você é um clínico. O corpo como um todo está acostumado a clinicar o paciente ali, até pacientes graves, né? Você trabalha em UTI.
Agora, de que forma que essa visão sistêmica que você tem do todo te ajuda lá no dia a dia a fazer um ultrassom no paciente? É que eu trabalho como clínico, a minha experiência de clínico faz eu enxergar a dor do paciente do outro lado, né. Eu sei exatamente o que eu quero enxergar lá na imagem, né. Uhum. Então, as mu a gente se depara às vezes com exames, né, com laudo realizado, bem que a gente não sabe exatamente, eh o que que o ultrassonografista acabou vendo lá. Hum. E ele não faz a conexão entre a clínica e a queixa do paciente. Então só faz o exame e dá um cheque e próximo paciente. E agora, sabendo que o paciente tem dor, aonde que é a dor, localizar aquilo, traz mais qualidade técnica para executar aquele trabalho, né. Um tem os seus lados, né, mas a clínica, sim, ajuda muito a raciocinar e ter ideia disso tudo. Eu acho que você foi num ponto chave aí, Thiago, um ponto muito importante, que é contextualizar, né, saber contextualizar. Hoje em dia, o que a gente observa? Como o número de ultrassonografistas aumentou, tem demais ultrassonografistas e com diferentes graus de capacitação e formação. Então tem muitos que vão lá e só executam exames protocolares. Ai, olha, filho do tal, rim tal. E o clínico ele consegue ter essa empatia, vamos dizer assim, de unir o que o paciente está sentindo com o que você quer achar. Você consegue saber o que você está procurando. E quem não sabe o que procura não reconhece quando acha. Exato. Então, como clínico, eu imagino que isso te É, facilita e te dá uma vantagem. com certeza. Eu acredito que às vezes eu me deparo com alguns pedidos de exames e os médicos às vezes não sabem fazer o pedido correto, né, pela dor do paciente, né. Então às vezes ele pede, por exemplo, uma ultrassonografia de abdômen, só que a dor é numa região inguinal, ou seja, seria uma ultrassonografia de parede abdominal. Então a Exatamente. gente acaba colocando o pedido, porque a gente reconhece a clínica do paciente, a gente sabe a dor, e a gente vai lá e a gente acha uma hérnia abdominal, mas não seria isso uma ultrassonografia de abdômen. Então, às vezes a gente acaba até ajudando o paciente, até pode fazer o pedido do médico, mas Sim. complementa porque percebe que a queixa, o pedido não seria resolvido. Então a gente acaba aproveitando a situação e ajudando o paciente, né. Claro. Que no final Pensando no exatamente, o foco final é o paciente resolver o problema dele, né. Então, com esse olhar clínico do Thiago, a gente consegue proporcionar isso de forma muito segura para o paciente também. Então, ainda no contexto, como foi que o ultrassom entrou na sua vida? Teve algum momento, sei lá, um caso difícil, por exemplo, que você viu que o ultrassom fez diferença? Algum momento que te mudou. ultrassonou ser ultrassonografista? Foi engraçado, assim, eu acabei entrando na ultrassonografia por pedido de colegas. Então, lá onde eu trabalhava, lá em Nova Aurora, ainda trabalho lá em Nova Aurora, Uhum. os meus colegas chegaram assim e falaram: "Thiago, por que que você não aprende ultrassom? Porque a gente tá precisando aqui. A gente tá tendo muito paciente aqui necessitando, a demanda é elevada, Uhum. e a gente precisa que alguém execute esse serviço, né". Então é uma demanda ali da sociedade, daquela região, aquela necessidade, Uhum. e eu falei: "Bom, posso ver, né, vou fazer um teste". Então foi mais ou menos um salto no escuro, eu não sabia realmente como eu ia lidar. Fiz um fiz um curso, gostei, e daí cheguei me aproximando, assim, mas que acabou se tornando com o tempo, foi uma paixão, assim, eu percebi: "Ah, eu gosto muito disso, eu quero fazer isso", então acabou convertendo de uma necessidade para uma paixão. Uau, Que legal, Thiago. entendo. Uhum. Muito bom mesmo, Thiago. E quem está nos assistindo, que não é um especialista, que não conhece profundamente o método, às vezes fica se perguntando, faz confusão, né? Vai fazer ultrassom, por vezes pergunta para a gente, tem que tirar o relógio, a carteira, né? Como a ressonância tem problema com isso, imagino que o paciente fique ali com dúvida também em relação ao ultrassom. Mas, Thiago, de uma forma bem simples, assim, para a gente falar para quem está nos ouvindo, que é uma pessoa leiga na área, não conhece, como que a gente poderia explicar como que funciona esse método ultrassonográfico? Como que é o ultrassom? Como que ele faz uma imagem, assim, de uma forma bem simples mesmo, para que seja entendido. A ultrassom, o nome mesmo é meio que intuitivo, é um aparelho em que gera
uma onda sonora. É uma onda de uma frequência muito alta que não dá para ouvir. E ele interpreta esse som através do eco. Então, ele bate numa estrutura e solta. Então, Isso é ecografia. por isso é ecografia. Então, é um eco que retorna e o computador interpreta aquele eco. Então, nada mais é do que interpretações de ecos diferentes, de eco que bate numa estrutura no fígado, no rim, e bateu nesse órgão, o eco retorna e o computador interpreta. Então, daí produz uma imagem com precisão, e isso é cada vez melhor com aparelhos melhores. Então, o avanço da medicina vai tornando esse eco melhor, essa interpretação dessa imagem melhor, e faz com que a gente seja melhores médicos, melhores ultrassonografistas. Melhores resultados. Exato. Exatamente. Concordo plenamente em gênero, número e grau da forma como você explicou, Thiago. E de comparar com outros métodos, a tomografia e o raio-x, por exemplo, trabalha com radiação. Radiação. A ressonância magnética com magnetismo. E o ultrassom com ondas de ultrassom. Ondas sonoras de alta frequência, né? E, Thiago, hoje na sua rotina dentro da clínica agora, quem está nos ouvindo e quer agendar um exame com você, quer saber quais são os exames que você mais faz, tem essa dúvida. Certo. Eu sou ultrassonografista geral, né? Meu título de especialidade é ultrassonografia geral. E eu faço praticamente quase todas as gamas de exames na clínica. Então, eu faço desde a parte clínica, como a parte de músculo, de obstetrícia. Praticamente quase todos os exames da clínica eu realizo. E gosto e faço todos eles. A gente tem um apreço melhor para alguns ou outros, mas praticamente quase todos. Eu agendo praticamente todos. Praticamente todos. Os horários do Thiago, como é que estão hoje? O Thiago hoje está atendendo as 2 unidades? Tá nas 2 unidades, Cascavel. Toledo e Cascavel. Aham. Sim, agora é da mesma forma, né? A mesma qualidade, o mesmo tipo de atendimento, tudo igual. Que legal, Thiago, que bacana. Então, você, né, em ambiente hospitalar, sabe que por vezes a gente, né, precisa dar notícias, né, aos pacientes. E como que você lida? Às vezes dentro da sala você precisa, né, dar uma notícia que não é uma notícia boa. Como que você transmite essa informação para o paciente? Existe alguma estratégia, algum cuidado? Como que é? Assim, notícias difíceis, dar uma notícia difícil para o paciente é algo que depende muito do próprio paciente também. A gente não sabe como é que tá a outra pessoa do outro lado, a gente não sabe como tá a dor dela, a gente não sabe qual é o contexto de conhecimento dela, daquela doença que ela se encontra, a gente não sabe qual é o nível cultural daquela própria pessoa, né? A ansiedade com aquela dor que ela tá sentindo. Então, a gente tem que ter cuidado, dar o tempo para o paciente absorver a informação e vai dando aos poucos aquela Sim. informação. Senão, o paciente não absorve o que você falou, né? E é algo que é muito importante. Então, às vezes tem alguns pacientes que eles não querem realmente saber, né? Aí eles negam, né? Tem aquela fase de negação da Negação. doença. Então, às vezes, você tem que ir na conversa e percebendo ali com que ele, né, como ele te retorna naquilo, que eu sou um médico, tanto clínico como na imagem, eu gosto de passar informação, mas eu passo informação de acordo com o que ele gosta de receber, né? Sim. Então a gente passa, depende de como que o paciente te pergunta, eu falo exatamente o que ele tá. Legal, bacana. E, Thiago, a gente percebe que você, quando comparado com o nosso corpo clínico ele é todo instruído e preparado e já selecionado, digamos assim, para ser um tipo de médico empático, que conversa com o paciente, que dá um parecer, pelo menos um parecer do que está acontecendo com o paciente já durante o ato do exame. Mas, para além disso, é notório entre a equipe e os demais médicos que você tem uma destacada empatia. O pessoal gosta de você. Os clientes, os pacientes, eles saem, eles comentam na recepção, a equipe gosta da forma descontraída que você leva e do alto astral que você deixa transparecer. Essa empatia, ela veio da onde? É natural? Você treinou? Como é que
Para passar um pouquinho para você como é que funciona. Assim, eu não, acho que não foi natural, acho que foi algo treinado, assim. Partes em família, meu pai é uma pessoa muito simpática e muito com muitas Uhum. pessoas, assim, então eh, até em cargos de liderança, então meu pai me ensinou muito a falar. Sim. E ele também, ele enfatizava isso quando eu era criança, assim. Ele falava só, Thiago, aprende aí, aprende aqui. Ele me deu os livros para aprender a ler quando criança, para isso também. Como é que é o nome dele? Araí. Araí. Seu Araí, olha aí. Vamos dar um abraço para ele. Inclusive, um dos livros que ele me deu, ele deu até com uma dedicatória, assim, e tal. Até hoje eu guardo comigo, porque olha só, por exemplo, um livro dele, Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu li quando era criança. E meu pai leu também, porque meu avô deu para ele. Então, É de berço. já acabou ensinando a gente já a lidar com essa situação. Mas a faculdade me ajudou muito, né? Não posso tirar esse mérito deles. Eles sempre foram muito preocupados, tive excelentes professores nisso. E eles enfatizavam muito isso na faculdade. Então, eu acho que foi uma mistura de várias áreas, assim, tanto na área técnica, na medicina mesmo, os meus professores foram assim, mas como familiar também. Bacana, Thiago. Thiago, só voltando ainda, a gente perguntou como você escolheu medicina, mas não perguntamos para você onde foi sua formação, onde você fez faculdade. Você disse para nós que atualmente está morando em Toledo, mas você é natural da onde e fez faculdade onde? Eu sou natural de Guarapuava, do Paraná. Morei pouco tempo da minha vida lá, mas eu me mudei para várias cidades. Eu acabei morando em Maringá, Pato Branco, Cascavel, por causa do meu pai. Meu pai era engenheiro elétrico da Copel e eu fui me mudando em várias cidades porque a empresa exigia isso, né? Morei em Figueira, Foz do Areia, era onde tinha unidades da Copel lá de geração de energia, meu pai ia. E por último, agora meu pai mora também em Cascavel, então acabei vindo morar pra cá, pra ficar perto deles, né. E nesse período aí eu acabei fazendo um cursinho, passei em algumas faculdades, e a que eu escolhi foi a Federal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E lá eu fiz faculdade e voltei pra cá, pra ficar perto da família, então acabei ficando em Cascavel. E acabei Legal. acabando em Toledo, por causa da Janaína, ela sabe muito bem disso. Também foi vencido. Essas É, mulheres, sim. hein? Somos dois. Essas mulheres de Toledo, hein? Sim, viu, Morante? Falei que Pois é. Ainda no contexto de atendimento, Thiago, a gente que está no dia a dia dentro da clínica, a gente sabe que é comum alguns pacientes chegarem, de uma experiência traumatizante de outros serviços, né, com relação ao atendimento ou alguma situação ali durante o exame. Você já teve algum caso marcante dentro da clínica, onde o paciente chegou completamente fechado, mas diante do seu atendimento, ele acabou, né, se Uhum. tornando mais acessível? Sim. Assim, a ultrassonografia, depende de executou a técnica ali de fazer ultrassom, às vezes pode causar até dor no paciente, né. E um caso comum que acontece muito isso é na obstetrícia, né. Então, às vezes o médico, pela dificuldade ali de executar e ver as imagens, às vezes acaba pressionando ali, Uhum. o abdômen da mãe Então, né. e acaba gerando dor para a mãe. Então a mãe fala: "Olha, eu saí com dor do exame", depois ela: "Gente, olha, hoje nem senti dor e tal". Aham. Porque não é a pressão do aparelho que faz você conseguir fazer a imagem, mas sim a técnica, um bom aparelho, né. Sim, mas eu já tive algumas situações em que, o desconforto, a dor, ou mesmo aquela dificuldade de lidar com criança, né, criança também é um caso especial, né, Sim, que é difícil de lidar e, se a gente não tiver ali um jogo de um jogo de cintura. cintura, né, a Exato. gente não consegue, né, Adriana, sabe muito bem que criança também é um caso especial. Um É, desafio. exato. É. Tiago, na verdade, nessa nossa caminhada como clínica, a gente, graças a Deus, crescemos muito em volume e em excelência. E você está conosco desde o começo. De que você falasse para nós, qual foi sua parte ou de que forma você se sente participante disso tudo também, uma vez que você está desde o começo, você está vendo, você está participando, está escolhendo, está decidindo isso também. Então, de que forma você se acha participante dessa evolução?
Só como clínica agora. Eu vi a evolução da clínica desde o começo, né? Quando a gente estava usando aquele aparelho simples lá, HS40, o Philips, Primeiro aparelho. Aham. o Philips, Verdade. o Philips. Então, Nossa. Era um HB7. então eu entrei, a gente foi trocando, foi crescendo, foi mudando algumas coisas na estrutura lá mesmo em Toledo. E eu acho que eu participei não apenas ali com algumas ideias, mas também eu acho que até na escolha, né, de algumas estruturas, até mesmo o V7 que a gente utiliza hoje da Samsung, eu acho que é que eu levantei. E acho que vocês sempre foram muito abertos, né? Então, não é porque eu tô falando aqui, é algo que tem que ser executado, claro, mas Hum. você foi lá, pesquisou, viu se realmente aquilo fazia sentido, né? E várias coisas que aconteceram na clínica, né? A gente colocar médicos colaboradores, que foi uma coisa muito boa também, né? Eu acho que isso foi agregando na nossa clínica. E eu vejo esse crescimento na clínica nossa como um todo, assim. A unidade de Cascavel hoje aconteceu por decisões, principalmente de vocês. Eu acho que vocês foram excepcionais no que fazem, a gente tem que elogiar. E outros médicos também vão elogiar esse sentido, mas eu acho que todo mundo ali teve participação, mas vocês com certeza foram os principais. Eu lembro-me como se fosse o Thiago manifestou interesse, falou, vou entrar. E ele falou, mas nós precisamos comprar um V7. Eu, nossa, Thiago, meu Deus do céu, nós não temos dinheiro, Thiago do céu. E o Thiago já pesquisou e trouxe. Mas enfim, aquilo foi um insight para a gente pensar, né? Por que não? Até Por que mesmo não dar um passo a mais no sentido de, olha a mudança que é, né? Mudança de nível, de passo que você dá. Hoje parece uma decisão óbvia, mas naquele momento eu confesso que eu não tinha isso claro, precisei estudar, precisei do insight do Thiago para a gente mudar de forma paradigmática ali o escopo da clínica de sair de um nível para mudar para um outro padrão. até porque o modelo de negócio que a gente imaginava para o começo da clínica não era imaginando Não que comportava teríamos um de V7, início né. um Então, V7. quando o Thiago veio com essa ideia, realmente É. arrepiou os cabelos e Para quem está nos ouvindo e não é obrigado a saber o que é um V7, V7 é uma máquina de ultrassom que na época nenhum em Toledo. Não sei se Cascavel devia ter uma ou duas máquinas igual ao V7. tinha em Foz. Tinha Cascavel não Foz, tinha ainda quando a gente exatamente. comprou, tinha um em Então, é um aparelho Foz. mais robusto, novo e sofisticado que existia da Samsung. E foi a ideia do Thiago de trazer, e hoje nas 2 unidades nós operamos com esse tipo de máquina. Muito bom, é um aparelho excelente, sem sombra de dúvidas. Mas eu digo assim, numa parte de crescimento, a gente cresceu em todos os sentidos, né? Então, isso foi muito Exato. bom, assim, inclusive profissional, intelectual, Pessoal, né. pessoal, evolução pessoal, né? Exato. Thiago, já que você tocou no assunto, fala do teu crescimento profissional para nós, que a clínica também teve uma participação nisso. A gente prega uma filosofia que para todos os colaboradores e para toda a equipe de coração treinável, de humildade para aprender o que não sabe. Primeiro levantar a mão, falar isso eu não sei, depois ir lá aprender, ser humilde. E você foi um exemplo vivo disso. Uma vez que você veio com humildade e acatou o programa ali que foi lhe oferecido e completou seu processo de formação também dentro das estruturas da clínica. Como é que foi essa fase para você? E conta para nós. Foi assim, eu acho que a gente foi se moldando, né? Treinado nada mais é do que a gente aprimorar o que é bom, né? Aperfeiçoar o que é bom, mas também ter humildade para reconhecer aquilo que a gente precisa melhorar de ruim, né? Uhum. O que a gente. Ninguém é perfeito, e a gente precisa melhorar com o tempo, mas a gente foi melhorando em vários sentidos. E a clínica me ajudou no crescimento assim, pessoal, claro, inclusive, mas no profissional a gente parou, sentou, discutiu laudos, a gente foi discutindo imagens, a gente foi tendo aulas, a gente sentava semanalmente, né? Lembra? Semanalmente, acho que foi mais de um ano ali fazendo isso e discutindo, aprendendo, aperfeiçoando. Eu ia para São Paulo, estudava lá em São Paulo, voltava, trazia informações também. Dividia, compartilhar as informação. Exato, aham.
Então a gente foi crescendo em todos os aspectos, assim. Foi algo bem completo, assim. Que legal, que bacana. Então, dando continuidade sobre o atendimento, dentro da sala de exames, você percebe que tem sintoma que a maioria dos pacientes ignoram e que fazendo um ultrassom a pessoa conseguiria descobrir ali qual o motivo da dor ou chegar num diagnóstico? Uhum. São coisas assim, tem várias doenças assim que é facilmente diagnosticado pelo Sim. ultrassom e às vezes o pessoal, a população geralmente não quer procurar porque acha que é outro motivo, né? Ah, por exemplo, uma dor nas costas, acha que é dor na coluna e às vezes uma dor renal. Uma dor no epigástrico, uma dor no estômago, ele acredita que seja uma dor simplesmente porque é uma gastrite, na realidade é uma pedra na vesícula, Exato, Essa é clássica. né? São exato. duas que você falou, são, eu acho que as mais clássicas. As mais clássicas, né? É verdade. E assim, às vezes ele acha que tá com uma dor na vesícula e acha que é uma dor no fígado, né? Ah, mas é porque eu tenho um problema no fígado, tá me dando dor aí. E a gente sabe que o fígado não dá dor. Não é pra dar dor. Não é pra dar dor, normalmente, né? Sim. Então, realmente, não, e não é algo assim difícil de fazer diagnóstico, e também não é difícil de fazer tratamento. Usa no ultrassom ali, a pessoa simplesmente ela deita ali pra gente fazer o exame e a gente descobre em questão de minutos. De minutos, Que exato. e o mais importante é que tudo isso tem seu tratamento. É isso, exatamente. Tem como resolver, né? Tem isso que me resolve. Tem que resolver, né? Tiago, e falando um pouco do ultrassom, método ultrassonográfico mesmo, assim, pelo qual você se apaixonou dentro dos métodos de imagem, né? O que te chama mais atenção, assim, como vantagem do método quando comparado com outros métodos de imagem? A ultrassonografia, pra eu acho que é um método indolor. Eu acho que esse é um das principais, dos motivos em que atrai, assim, o paciente a Sim. fazer. É diferente, por exemplo, da mamografia que causa dor, né? Diferente da tomografia da ressonância que você entra num espaço pequeno e causa uma claustrofobia no paciente. Sim, Tem que às vezes ficar no mínimo 10, às vezes chega a ficar 40 minutos para fazer uma ressonância. Então, é um tempo que tem que ficar imóvel, não pode se mexer, e a ultrassonografia é um método dinâmico. A gente pode movimentar o paciente. A gente vê uma imagem com uma qualidade excelente, às vezes ao nível da ressonância, né, em aparelhos mais modernos. sim, com certeza. E tudo isso vem a mostrar que o ultrassom tem muitas vantagens em relação a outros métodos. Embora tenha suas limitações, mas a ultrassonografia é um excelente método e por isso que vem crescendo. É um método acessível e torna tudo mais, com excelente médico atrás, com certeza, com um médico especializado, que é toda a nossa clínica, Sim, todo tem esse tipo de médicos especializados em ultrassonografia, exato. e torna o método muito fiel, né, para fazer Sim. um diagnóstico. Legal, Tiago. Ainda no contexto do né, eu tive uma experiência, né, amor, eu precisei fazer uma ressonância por conta de endometriose. E realmente o que o Thiago falou é muito real, eu tive que ficar 1 hora e meia dentro da ressonância, e eu não estava me mexendo e a técnica falava que eu estava, aí ela colocou uns sacos pesados, assim, em cima de mim e sei lá dentro presa, né. E aí depois a gente acabou, né, fazendo um protocolo de endometriose lá na clínica, onde entra a questão de ser dinâmico também, que durante, né, o exame, então você consegue simular um movimento que simule a dor. Então, nesse sentido, realmente o ultrassom acaba sendo vantajoso. E se eu imagino os perrengue que eu ia passar na ressonância, com certeza já teria ido direto pro protocolo de endometriose ali, né. É. É, Tem exames que o paciente não consegue em cada máquina, né. Não, Ficar 40 minutos lá parado, no mínimo 40 minutos, que é meio claustrofóbico, né, então, imagina agora fazer um exame desse com uma criança, com um nossa, idoso, então são certas limitações em que a ultrassonografia não tem. exato. dentro da imagem, como que a gente posiciona o ultrassom em relação à segurança e vantagem do método. E não usa radiação, não usa contraste, como o Thiago pontuou, é um método indolor, isso é vantajoso principalmente para crianças. Ele é um método rápido, em detrimento a alguns métodos que levam Sim, horas ali de exame, você nem se mexe, fala que está mexendo se parar. Hum. E
sedação, né, em casos de Não criança, por necessita. ser muito rápido também, né, então, não precisa sedar, porque você consegue resolver de forma muito rápida, quando a criança pensa já acabou, né. E tem uma outra vantagem ainda que a gente não costuma não lembrar dela, mas é uma vantagem, importantíssima. É um exame que é realizado em tempo real e realizado por um médico. O ultrassom necessariamente ele é realizado por Exato. um médico. Então o médico tem a chance de estar examinando a estrutura e pedir para você: "Levanta o ombro, deixa eu ver como é que fica aqui, agora vira ele para trás", ou então: "Enche o peito de ar, deixa eu ver a tua vesícula desse lado". Consegue fazer manobras, consegue colocar o paciente para ajudar, em busca de achar a melhor imagem para aquele problema do paciente. Agora é óbvio também, gente, que como radiologista, especialista em diagnóstico por imagem, eu preciso ponderar isso também. A gente não, de forma nenhuma, tá aqui para diminuir os demais métodos, né. Cada método tem o seu posicionamento ideal e todo método tem sua importância, e isso quem mais está apto a dizer é o médico que vai solicitar o exame, qual exame fazer. Agora, feita essa consideração, e como médico especialista em diagnóstico por imagem, eu preciso constatar também que, de longe, hoje, a ultrassonografia é o exame de imagem de melhor custo-benefício para a maior parte das doenças. De longe, por todas essas vantagens pontuadas aqui. Sem radiação, sem administração de meio de contraste, indolor, rápido, em tempo real, sem necessidade de sedação. E Exato. prático e com um ticket um valor de exame que não se compara, por exemplo, com exames como tomografia e ressonância, por exemplo. E, inclusive, que a tecnologia vem ajudando muito, né? Então, antes a gente não conseguia fazer certos diagnósticos, já consegue ver muito melhor algumas estruturas. Então, o ultrassom vem agregando muito, né, na imagem. Para quem está em casa com dúvida se existe para essa dor, saiba que hoje a gente tem um mantra que diz mais ou menos assim: hoje só não faz ultrassom do cabelo. Daqui a pouco eu vou inventar ultrassom do cabelo. Mas faz ultrassom de praticamente tudo, gente. Na nossa clínica, a gente tem mais de quantos? Setembro. Já A tem gente mais de faz 70 mais de exames e protocolos específicos, como protocolo de endometriose, protocolo de puberdade precoce, exato. mapeamento de miomas, protocolos específicos e que se enquadram, né, dentro de gamas de patologias específicas para atender os clientes que nos procuram. Tiago, vamos lá, vamos evoluir? Vamos. Próxima pergunta aqui. Você se lembra de algum caso marcante, assim, dentro da ultrassonografia que ficou marcado para você, assim, no ultrassom? Sim, Seja positivo ou negativo, de desfecho positivo ou teve um negativo? caso que me marcou positivamente, assim. Eu estava fazendo o exame e ela veio, era uma mulher, Uhum. tava com o abdômen bem distendido, daí ela falou assim que queria fazer um transvaginal. E daí, de cara, eu falei que ela estava grávida. Ela falou: "Não, não tô grávida. Já fiz 3 exames de gravidez e não tô grávida". Daí eu falei: "Não, tudo bem então. Então vamos fazer o trans". E trans, pra fazer o exame nela, né, todo aquele jeito de fazer que a gente faz, eu achei estranho, assim, não conseguia identificar o que eu estava vendo, sabe, parecia que estava não não estava vendo um útero que eu esperava ver, né. Então, o que eu falei: "Não, então vamos fazer por cima, vamos". Daí a gente reposicionou o paciente, colocou o transdutor e vamos fazer por cima. No momento que por cima, um baita de um bebê lá, né. E daí ela Quase ganhando já. não, só pra você ter ideia, daí ela falou: "Mas quanto tempo você acha que você tá grávida?" Ela falou: "Ah, não sei", porque pra mim eu não estava grávida, né, e ela era uma paciente um pouco obesa e tudo mais, mas assim, nada assim absurdo, assim. E daí eu fui fazer a biometria do bebê e pela biometria estava dando 38 semanas. Rapaz, quase que você fez o parto. Eu falei assim: "Não, mas então deixa eu ver o Doppler, né, como que tá, porque aproveitar, porque vai esse bebê tá sofrendo, né". E eu, por incrível que pareça, eu fiz o Doppler e o bebê estava sofrendo. Estava de sofrimento fetal, então estava já tendo já uma alteração já da umbilical, e ela direto para o hospital. Ela foi para o hospital aquele dia ela descobriu que ela estava grávida, naquele dia ela fez o parto. E daí ela na semana seguinte ela voltou com o bebê na mão falando assim: "Olha, doutor, muito obrigado". Resolvi minha questão abdominal. Muito obrigado. A gente também, né, amor, no começo da clínica a gente faz um caso muito parecido, mas a paciente tinha ido para fazer um abdômen total,
porque ela falou que estava com dor e tal, e que na noite anterior ela tinha sentido muita dor. E aí ela foi para fazer o abdômen total. Chegando lá, o Adriel foi fazer o abdômen total, também um baita de um bebezão. O Adriel comenta: "Não, então, né, tem um bebê, né, tá assim, tá assado". Aí ela, né, ficou em choque, porque realmente não esperava. "Não, tem certeza? É isso mesmo? Lembra, Essa amor?" minha, ela não acreditava. Ficava olhando para mim e falando, não é verdade. É verdade. Não, mentira. Essa foi. Ela saiu, né, da sala, foi ali na recepção e o Adriel avisou a gente, né, e a gente viu que ela ficou, assim, muito transtornada, né. Aí a gente entrou em contato com alguém para vir buscar ela falou que então ia embora de Uber. E aí passou uma meia hora, o Adriel orientou ela para ir para o hospital e tal. Meia hora a gente resolveu mandar uma mensagem para ela, né, para ver como é que estava e tal. Aí ela: "Então, eu tô aqui fora ainda, porque eu Não caiu a estava em ficha. choque". Meu Deus. E aí também foi para o hospital, ganhou, né, amor, no outro dia você viu ela passando com o bebezinho, então. Ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem, Isso é das bom. 2 situações, né. Deu tudo certo. Que legal. Então, falando ainda, né, sobre os exames, então, sobre o abdômen total, que é, né, um dos exames ali mais procurados aqui na clínica. Quais são os diagnósticos que você costuma mais, perceber nesses exames de abdômen mais comuns? Olha, eu percebo que bastante comum, assim, seria gordura no fígado, né, esteatose hepática, é algo bem comum na população e a gente percebe, né, a população tá engordando, né, É. e em vista disso também é uma das procuras em que a gente acaba fazendo o exame, porque o médico agora nós estamos na moda do Mounjaro, né, e muitos médicos vêm pedindo o exame para ver se pode dar o Mounjaro para paciente. E até mesmo para ver se não tem alguma coisa como uma pedra na vesícula, se não tem, algum problema no pâncreas, algo assim que contraindique Sim, fazer o sim. Monjá, ou alguma lesão no fígado, algo assim, né. E a gente percebe até que a gordura no fígado melhora com o Monjaro, né, estudos científicos hoje comprovam que isso acontece. Mas tem outras alterações, né, a gente vê bastante pedra na vesícula, Sim. pedra no rim, são alterações bem comuns, assim. Acredito que fez a escatose hepática. Pedra na vesícula e pedra nos rins são as mais comuns. Uhum. E no contexto, né, do Monjaro e esteatose, eu acho que entra muito bem que inclusive a gente faz o ultrassom que, estima esse percentual de gordura que tem no fígado, né, Exatamente. que é algo muito interessante que para o próprio médico solicitante ele consegue acompanhar. Iniciou o tratamento, estava com, sei lá, 2,3%, com o Monjaro por "X" tempo, né, baixou para tanto. Verdade. Então então é algo bem interessante para o médico solicitante, né, e que a clínica realiza e que por muitas vezes os profissionais acabam não sabendo também, né. O V7, esse aparelho que nós comentamos, ele agrega uma tecnologia que se chama QS, que é a quantificação de gordura visceral. Então, você, diferente de apenas categorizar como leve ou grave a gordura do fígado do paciente, você pode dar o percentual. Tem 8,33% de gordura, tem 19,25% de gordura. E observar essa alteração ao longo do uso da medicação ou da melhora do paciente pelos hábitos mesmo. Uhum. Muito bom, porque é algo que não existia, né, é algo moderno, né, Sim. e a gente tem um diferencial de apresentar essa tecnologia, porque sai daquela subjetividade em que o médico vai lá, faz o exame e diz que tem gordura no fígado, simplesmente. Daí a gente coloca pelo aparelho, uma tecnologia similar a mais ou menos uma elastografia, Uhum. mas só para quantificar a gordura. A gordura. Então a gente fotografia também, mas Isso. a QoS é uma tecnologia muito boa e que sai da subjetividade, né, do médico e torna algo muito mais objetivo. Exatamente. Exatamente. E durante os exames de ultrassom, tem algumas situações, preparo, por exemplo, que você percebe que atrapalha na qualidade da imagem ou fechar um diagnóstico? O que é mais comum, né, em atrapalhar o gás, né, o gás é o inimigo do O ultrassom, né. maior inimigo do ultrassom chama-se gás. É. Intestinal é algo, assim, que prejudica bastante, mas o jejum inadequado também é algo que prejudica a gente, né.
E por último, eu acho que, mas, assim, não é o mais importante, mas a própria gordura visceral, né? A lapada de gordurinha ali, Espessura. a espessura. Mas, assim, são essas as principais, né? Acredito que são Uhum. essas que mais influenciam a gente ali no dia a Sim. dia, né? Verdade. Então, todo o exame tem um preparo. O exame de abdômen total, jejum e bexiga cheia. Exato. Tiago, vamos lá. Preciso voltar contigo ainda na questão da expansão para Cascavel agora, a evolução da clínica e como foi que se deu essa expansão para Cascavel. Para sermos focais aqui, o que te tornou uma decisão óbvia? O que foi que convenceu você que, como sócio da clínica agora, que parecia o caminho mais óbvio no momento da tomada de decisão, dar esse passo para Cascavel? E não, por exemplo, abrir uma segunda unidade em Toledo ou ficar restrito a Toledo. Eu acredito assim, que a gente já tinha o know-how que a gente fala, né? A gente já sabia como executar algo, né? A gente já sabia os desafios que a gente ia passar, a gente já sabia como contornar esses desafios, porque a gente já tinha conhecimento da nossa unidade em Toledo. Então, abrir uma unidade em Cascavel ia atingir um público muito diferente, né? Porque Toledo atinge um público que é mais em direção ali a Assis, Marechal, até Maíra até. Mas não atinge a população de São Cascavel públicos diferentes. diretamente, são públicos diferentes. Então, quando a gente vem para Cascavel, a gente percebe que Cascavel precisa de um serviço de qualidade, que a gente já estava prestando em Toledo, e a gente já tinha um reconhecimento lá em Toledo que a gente precisava trazer para cá e mostrar esses serviços diferentes, né? Então, eu acredito que seria uma excelente escolha atingir uma nova população Exato. que precisava de um serviço diferenciado, com já a experiência que a gente já tinha. Então, eu acreditei que não tinha como isso dar errado. Claro, podia ser que o teu ia levar um certo tempo, mas que com certeza ia dar certo. Essa era a minha ideia. Que bacana, Thiago. E apresenta a clínica para um público totalmente diferente, né? Ao passo que se você abrisse uma segunda unidade, você estaria dobrando praticamente os custos sem se expor a um público, se expondo ao mesmo público. Então, realmente nos pareceu e a gente foi praticamente unânimes nisso de que era necessário. A gente já tinha lançado as bases em Toledo, validado um serviço em Toledo, que não teria por que não dar certo também em Cascavel, né? Tiago, agora já caminhando para o encerramento, já indo para o final, sobre o Dr. Tiago como profissional agora, tem alguma área de estudo, algum projeto novo que o Tiago vislumbra, está estudando? Como você se imagina no médio e no longo prazo? Olha, eu visualizo, assim, integralmente no ultrassom, né, eu acho que realmente se tornou algo que eu amo fazer, e eu acho que cada vez mais a gente se aprofundar ainda mais. Quem sabe, fazer uma outra área de RQE focado no ultrassom mesmo, né, mais uma RQE de ultrassonografia. Eh, assim, associar mais tecnologias ao nosso trabalho, né. Eu acho que é inerente que a gente vive já numa área de tecnologia, de inteligência artificial, de agentes de IA, e utilizar isso ao nosso favor, né, fazer nosso diagnóstico, aprimorar nosso diagnóstico, eu acho que isso é um futuro inerente aí, que com certeza a clínica vai acabar trazendo sem sombra de dúvidas, né. Com certeza. Com certeza, o mercado exige. Exige, né. E a gente não vai ficar atrás, né, tem que ser a gente já eu sei como você, nós 2 adoramos isso, né. A gente estuda Queremos Oh. não ficar para trás. pô, a gente usa bastante isso, a gente gosta bastante. Eu sei. E funciona muito bem, né. Só que sim, claro, tem que ter o conhecimento técnico aí que consiga, eh, mostrar o nosso melhor diagnóstico, o nosso o melhor de tudo melhor para o paciente, né. Transformar todo esse projeto em algo prático e aplicável para o paciente na ponta da linha, né? Uhum. Então agora a gente já está indo para o fim do bate-papo. E agora a gente vai para um bate-pronto. Você pode, o que eu for te perguntando, você pode definir em uma palavra ou uma frase, tá? Toledo. No início, né. Cascavel. Então, Cascavel a eu acho que seria a concretização de um trabalho bem executado. Uau. Medicina. Medicina é amor, né, eu amo a medicina.
Sem som de dúvidas. Ultrassonografia. Ah, daí já é uma parte. Ó, Mas até essa é os duradoura, né? olhinhos. A ultrassonografia eu acho que como eu posso definir? Como se fosse a melhor qualidade técnica, assim, da medicina, assim. É o que existe de melhor de custo-benefício. Exato. Se fosse uma palavra, seria custo-benefício. Cora- Coração treinável. Acho que seria humildade, né? Uhum. Uma lição que a profissão te ensinou. Que nós nunca seremos tudo. A gente sempre precisa melhorar. Isso não existe orgulho na medicina, não. Uhum. Não existe orgulho que não seja quebrável em dia, né? Exatamente. Porque senão vai quebrar toda a vida. Quando a pessoa levanta o topete, eu já nem tenho topete por causa disso. Mas sinal se Aprendeu rápido, né, de amor? rápido, já rasguei a cabeça. E por último, sociedade. A família. Se tornar uma família, né? Bacana, Thiago. Uau! Thiago, então é isso. Cumprimos nossa meta. Apresentamos o Dr. Thiago, atende nas nossas 2 unidades, é sócio proprietário da clínica, ultrassonografista especialista, muito empático, dos mais empáticos dos médicos que nós temos aqui. E é um prazer de verdade, Thiago, conversar com você. A gente vai fazer com os médicos, mas com você tem uma questão especial aí, que você acreditou em nós. Quando já se tem algum resultado, você já tem algum resultado para ir mostrando para as pessoas. Agora você acreditou em nós quando só tinha nós para acreditar. Não tinha resultado. Então saiba que a gente guarda o carinho, da minha parte, do André, especial por você. A gente vê todo o teu crescimento, né? Como você cresceu dentro da clínica profissional, pessoalmente, como você atrai, conquista as pessoas, conquista a equipe, tem um jeito todo diferente de lidar, muito empático mesmo. A família fez bem esse serviço, o Thiago se tornou um adulto, um profissional, um homem valoroso, de respeito e que transmite isso com muita alegria, né? Hoje em dia a gente lida com doença, lida com problema, com cenários tristes e ter médicos assim, eu sou um admirador disso. Ter médicos assim que consegue o dia a dia ali numa alegria, num momento de alto astral, é invejável. Então fica a minha admiração, obrigado, Thiago, por estar conosco. E assim, eu tenho para mim, não sei vocês, eu tenho para mim que a gente só fez até agora. 20%. O caminho maior tá à frente aí. E é um prazer estar do teu lado, Thiago. Obrigado. Obrigado por fazer parte disso aqui, viu? É o maior privilégio. Sinto orgulho e foi uma excelente decisão. Eu sinto e o orgulho por vocês é recíproco. Obrigado, Thiago. Assim encerramos então o segundo Aê! podcast aqui com Thiago Hawking. Tchau, gente. Mas...